Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu quero te mostrar a diferença de configuração de transações para que, quando você atualize o registro em uma máquina, ele imediatamente apareça em todas as outras máquinas da rede. Isso, por incrível que pareça, é uma dúvida que acontece com muita gente dentro do canal e, na verdade, a resposta é mais simples do que a gente imagina, tá? Então, tudo isso envolve um pouco de conhecimento nas transações, certo? Então, a gente vai entender certinho como que funciona esse processo. Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, já deixei aqui aberto duas instâncias do meu IB Expert, um aqui conectado no FB4 e aqui o outro também conectado no FB4, certo? E aí, os dois estão na mesma base, certo? Então a gente pode fazer uma atualização. A gente vai fazer uma atualização aqui na tabela cidade e aí vamos fazer algumas conferências de como é que está funcionando o negócio. Só um detalhe aqui que eu quero te mostrar é o seguinte. Primeiro, aqui dentro de Database Registration Info, a gente consegue observar qual é o tipo da transação que está sendo utilizada para essa conexão, certo? Então, a gente pré-configura isso aqui nesse menu Transactions do IB Expert, certo? Por padrão, ele vem aqui como default, ele traz aqui, ó, Read Committed, certo? Esse Read Committed é justamente a leitura de registros comitados, tá? Então, basicamente, a diferença entre ele, que é o padrão a ser utilizado, com o Snapshot, que é outro tipo de transação, é que o Read Committed permite que você faça a leitura de registros que já foram comitados sem precisar abandonar, reiniciar a sua transação, certo? Agora, Snapshot não. Snapshot você tem que reiniciar a sua transação para pegar aqueles registros que já foram comitados. Beleza? Então vamos ver isso na prática aqui, ó. Já vou fechar aqui essa tela, tá? Estamos tudo aqui como Read Committed nas duas telas. E aí vamos fazer o primeiro teste, que é o seguinte, olha só, vou dar um F11 aqui nas duas telas para poder aumentar a área de gravação. Então vou fazer assim, ó. Select from cidade C, where c.id igual a 1, certo? Vou pegar aqui o c.nome, beleza? Só isso. F9 aqui, e a gente tem aqui que o nome da cidade é Alta Floresta do Oeste. Beleza. Se eu pegar esse mesmo script aqui e rodar aqui nessa outra instância, eu vou dar F9, e aí ele mostra aqui para mim. Agora, lembre-se o seguinte, tudo que roda no Firebird roda dentro de uma transação, certo? Então, automaticamente aqui, por mais que eu não tenha feito nada, só mandei rodar o select, o próprio IB Expert já mandou abrir uma transação. E assim acontece também com os seus componentes de conexão, certo? Na hora que você tenta rodar uma query, qualquer coisa assim, update, delete, insert, select, inclusive, ele sempre vai trazer para você uma transação em aberta, caso não esteja aberta ainda, certo? Então ele abre uma transação ali, automaticamente você nem percebe, certo? Existe forma de controlar isso manualmente e é melhor que seja controlado manualmente, principalmente operações de insert, update, delete. Select já não faz diferença, porque a gente não vai manipular nada, certo? Então vamos lá, olha só. Aqui eu vou até aumentar um pouquinho essa tela para a gente poder ver os outros botões, que é principalmente esses aqui das transações. Perceba, eu não dei nenhum comando para abrir uma transação, eu dei um comando para rodar esse select. E perceba que esses botões aqui ficaram habilitados. Por quê? Justamente porque a transação foi aberta. E aí, o que você quer fazer com essa transação que está aberta? Quer comitar ou quer dar rollback, certo? Então, eu vou dar um rollback aqui, mesmo o select, ele pergunta para mim se eu quero dar um commit ou rollback. Perceba, agora que não tem nenhuma transação em aberto, ele está desabilitado. A mesma coisa acontece aqui, ó. Vou voltar para cá. Então a gente aqui tem uma transação em aberto de teste que eu já tinha feito. Vou cancelar a transação e confirma. Beleza. Então, vamos lá. Aqui a gente tem aquele nome de Alta Floresta do Oeste. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dar um update. Update cidade C, 7c.nome igual. Vou pegar o próprio c.nome concatenado com um espacinho a letra A, certo? Só para poder adicionar a letra A ali dentro. Tranquilo? Where c.id igual a 1. Beleza? Então aqui a gente está fazendo um update dentro da tabela cidade. Perceba, não tenho nenhuma transação aberta aqui e nenhuma transação aberta aqui. Beleza? Aqui, nessa segunda instância, eu vou fazer o seguinte. Eu vou rodar esse select e ele vai abrir uma transação, certo? Então, F9 aqui, ele abriu uma transação, ela está em aberto aqui e o nome ainda está antigo porque eu não rodei o update. Agora, vamos lá. Vou dar um F9 aqui. No update, ele fala que atualizou um registro, beleza, isso daqui já foi dado post, porém não foi dado commit, ele precisa da sua confirmação para poder saber se a transação vai ser confirmada ou não. Até agora, tudo isso aqui é um rascunho, certo? Portanto, se eu der um F9 aqui de novo, na segunda instância, eu ainda não pego alteração nenhuma. Por quê? Porque ele só faz a leitura de registros comitados. Esse caso aqui, ó,
Ele não foi comitado ainda, certo? Agora, dentro dessa mesma transação, eu vou fazer um select nessa mesma tabela, nesse mesmo registro. O que vai acontecer? Ele vai me trazer aqui, ó, o registro já com a alteração, certo? Com esse A aqui no final. Por quê? Porque eu estou fazendo um select em cima desse registro que eu acabei de alterar e eu estou dentro da mesma transação que fez essa alteração, certo? Então, essa transação aqui, ela não foi recriada. Ele não encerrou a transação anterior para poder fazer esse select. Ele fez o select baseado na transação. Então, o Firebird ele vai observar lá, bom, nessa transação aqui tem uma alteração no registro X. Qual é o que você está selecionando? Ah, ele mesmo? Então já toma o registro alterado, certo? Agora, perceba que esse select aqui, utilizando a transação 1, vamos dizer assim, né, o ID da transação, vou até colocar aqui, ó, se você quiser ver, tem uma variável que se chama current underline transaction, certo? Esse current transaction te mostra qual é o código da transação que está em aberto. Vou dar um F9 e perceba, a gente tem aqui a transação número 27.680, beleza. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar esse current transaction aqui, vou voltar lá para o result e vou rodar esse mesmo select aqui dentro, ó, certo? Então, dou um Enter aqui, Ctrl V, beleza. Vou até cancelar a transação, tá? Cancela aqui a transação e vou rodar de novo, F9. E aí a gente tem aqui, ó, 27.701. Perceba que é outra transação. Então, essa alteração aqui até esse momento, como ela não foi comitada pela transação que foi utilizada, ela só está disponível para essa transação aqui, ó, 27.680. Para essa transação aqui e para qualquer outra, ela ainda não está disponível, inclusive para aquele outro tipo de transação que é o snapshot. Lembrando que a diferença entre o snapshot e o read committed é que quando eu comitar essa transação aqui, dessa primeira tela aqui, eu não preciso cancelar essa transação ou comitar ela para poder refazer o meu select. Eu posso refazer o select nela mesma e ela já vai pegar a atualização que foi comitada pela outra tela. Entendeu? Agora, o snapshot não. O snapshot, enquanto eu não cancelar essa transação aqui, ó, dessa segunda tela, mesmo que eu comite o dado nessa primeira, esse cara aqui não vai pegar a atualização, porque ele pega somente aquele registro que está ali naquela transação. Então, ele salva, tira uma foto, por exemplo, da situação do registro naquele momento que você abriu a transação. Então, qualquer alteração que haja em outras máquinas nesse registro não vai aparecer enquanto eu não reiniciar a transação no snapshot, beleza? Então vamos lá, já terminei aqui de fazer minha alteração, agora eu vou dar um commit, certo? Dei o commit aqui, ó, yes, confirma, né? E aí vamos vir aqui agora, só vou dar um F9 para rodar esse select de novo, perceba que eu não vou mexer aqui na transação, a transação continua em aberto, estou com a read committed, ou seja, ele faz a leitura do que já está comitado, vou dar F9 de novo e perceba que agora, se eu esticar essa coluna para cá, ele já tem a letra A pronta aqui já, certo? Então eu não preciso cancelar a transação. E aí, aquela situação em que você faz uma atualização de um registro, deu o post lá, mandou gravar, só que essa alteração ainda não aparece para outras máquinas, é justamente por isso. Então, a dica é a seguinte, utilize a read committed, que é o mais utilizado aí, o mais comum de ser utilizado, e no meu ponto de vista, fica melhor porque você não precisa cancelar a transação para reabrir, para poder refazer o select, você só refaz o select ali e pronto. Então, utilize a read committed e não se esqueça de mandar comitar a transação. Normalmente, quando você faz um update aqui, ó, o que vai acontecer? Esse update ele vai ser postado no seu dataset, ele vai ficar em memória e somente quando você destrói a sua tela, por exemplo, que é dona desse componente, ou então destrói aquele componente de transação, é só nesse momento que ele vai comitar a transação. Então, o que acontece? Se você não der o comando para comitar, o seu sistema não vai saber que horas você quer comitar. E aí ele faz isso quando ele acha que é melhor. E aí eu já vi gente no canal, inclusive, falando assim, cara, meu sistema, ele só mostra as alterações para as outras máquinas depois que eu fecho o sistema que fez a alteração. Então, nesse caso aqui, ó, eu teria que fazer o seguinte, vou até mostrar uma outra coisa, vamos supor, eu vim aqui no dataset dessa tela, vou fazer assim, ó, vou vir aqui em triggers e em data para ele refazer o meu select, certo? E aí, inclusive, esse daqui tem um componente de transação vinculado, que é outro componente, certo? Então, se eu cancelar a transação aqui, ó, ele reabre a transação, porque ele refaz o select, já que eu estou na aba de dados. Então, vamos dizer o seguinte, olha só. Esse cara aqui, ó, se eu vier aqui, vou tirar a letra A daqui e vou deixar só o normal, certo? O nome correto da cidade. E aí, vou dar um post. Post é esse cara aqui, ó, save updates. Beleza. Já está comitado? Não, não está comitado. Nesse momento aqui, ó, se eu der um select nessa outra tela aqui, lembra disso? Vou dar um F9 aqui e ele não vai pegar a alteração ainda, por quê? Porque não está comitado. Agora, olha o que acontece no caso do IBExpert quando eu tento fechar essa tela. E dá para entender que o componente de transação está vinculado a essa tela
Justamente porque quando eu mando fechar, o IBExpert me pergunta, olha só, cara, você tem uma transação ativa, que inclusive possui alterações. Você quer commitar? Você quer dar rollback? Ou você quer fechar a conexão de forma forçada? Então, o que acontece? O IBExpert está preparado para isso. Então, ele te pergunta o que você quer fazer, se você quer confirmar a alteração ou não. Agora, alguns componentes simplesmente não estão preparados e cada um tem o seu comportamento. Pode ser que ele dê um commit na hora que você destrua ele, pode ser que ele dê rollback na hora que você destrói, então toda alteração que o seu cliente fez simplesmente não é efetivada, e aí é pior ainda, né? Porque daí o cara entra lá de novo e fala, ué, eu já alterei esse registro, daí vai ver e aí ele perde confiança no seu sistema, beleza? Então a ideia aqui, ó, é que você, assim que você faz um update, um delete e um insert, principalmente, você seja o responsável, você desenvolvedor, seja o responsável de ir lá e falar assim, bom, o cara clicou no gravar já, então comita a transação, e aí quando você comita a transação, automaticamente você perde aquele registro, olha só, vou dar um F9, então vamos supor que você tem o registro aqui já no dataset, daí eu vou comitar a transação, comitou, ele desfaz essa tela, certo? Você não consegue manter o registro ali dando commit, apenas com commit retain, certo? Só que com commit retain ele acaba não gravando efetivamente no disco, fica tudo em memória ainda, certo? Então o ideal é utilizar o commit mesmo, certo? Utilizou o commit, você tem a certeza de que esse registro já está gravado fisicamente no banco se o seu Forced Writes estiver ativo. Se você quer saber mais sobre Forced Writes, inclusive já tem vídeo no canal falando exatamente sobre ele, como que ele funciona, beleza? Mas o que você precisa entender necessariamente é que se você não commitar o seu registro, as outras telas, as outras máquinas não vão ter esse resultado atualizado instantaneamente, certo? Então, o ideal é que após cada comando de alteração, exclusão ou inserção de dados, você dê um commit e pode até refazer um select, mas abrindo uma nova transação. E aí você sabe com certeza de que aquele registro já está gravado e já está aparecendo para outras máquinas. Beleza? Então, quero aproveitar e passar um recado aqui, que é o seguinte, ainda dá tempo de participar do último evento de PSQL do MQFS, que é a Semana MQFS Ignition. Nele, eu vou te mostrar como que o seu banco de dados vai te mandar recados falando assim, select X, Y, Z estão lentos. Corrija, certo? E aí essa correção você faz de modo silencioso, você passa para o seu cliente e seu cliente nota essa diferença de velocidade da noite para o dia sem precisar se incomodar em te ligar. Quer aprender a fazer isso em PSQL? É fácil, tá? Só se cadastra aqui no link da descrição. Cadastrando, assim que começarem as aulas, eu vou te mandar um link para te dizer onde é que você pode assistir e no final do evento eu vou te passar de graça o script dessas aulas também para que você possa implementar isso no seu sistema e ter uma melhora aí em 2022 para começar o ano com o pé direito, beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.